Olá, Fael. Escrevi essa passagem em 2019 antes de nos mudarmos do apartamento para a nossa casa atual. Houve mais ocorrências em nossa nova casa, sobre as quais ainda não escrevi. E se isso ganhar alguma força, enviarei uma atualização dos novos avistamentos, encontros. Obrigado por separar um tempo para ler isso, Fael. O meu marido e eu nos mudamos para o apartamento em que moramos atualmente há pouco mais de 2 anos. É bastante espaçoso e tem comodidades atualizadas. Há um quarto principal com banheiro completo em anexo e um quarto de hóspedes com banheira do lado de fora. Moramos no último andar de um prédio de apartamentos de 3 andares e temos apenas um vizinho com quem dividimos uma parede que raramente faz barulho. Com isso dito, houve alguns casos em que questionei o que vi e ouvi. Nos primeiros meses que vivemos aqui, eu notava que a luz do corredor de ambos os quartos ficava acesa pela manhã, 2 a 3 vezes por semana. No início, eu pensei que certamente era um de nós deixando ligado à noite e esquecemos o que tínhamos feito. Então, depois de várias ocorrências e tanto, o meu marido quanto eu negamos que tivéssemos feito isso. Então, eu decidi reconhecer verbalmente que não era normal as luzes desligando. Olhei para o meu marido antes de entrarmos no quarto principal naquela noite e disse: Ok, se sou eu apagando a luz, então sabemos com certeza que elas devem apagar pela manhã. Eu disse isso em tom de brincadeira, mas parte de mim estava falando sério e precisava de uma explicação. Não houve razão para ele ou eu nos aventurarmos à noite e sair da cama, pois há um banheiro no quarto principal e sempre íamos para a cama com as garrafas de água cheia. Você pode imaginar a minha surpresa de manhã quando eu saí, enquanto meu marido ainda dormia, e encontrei a luz acesa mais uma vez, com o interruptor ligado e tudo mais. Isso fez o meu cabelo ficar de pé. No entanto, com o passar do tempo, a luz acesa no corredor diminuiu e finalmente parou há cerca de 6 meses. Tentei encontrar uma explicação para isso, e a única coisa em que eu consigo pensar é que posso dormir enquanto ando. Talvez eu seja sonâmbula, coisa que costumava fazer até cerca de 5 anos atrás. Não acho que seja tão provável, porque o meu marido diz que não me viu fazer isso desde então. E ele sempre costumava me pegar fazendo isso. Pelo que ele me disse, é claro, pois eu não tenho memória disso. O próximo evento paranormal aconteceu há cerca de 1 ano no quarto principal. Eu estava dormindo e fui acordada abruptamente por um som suave, um baque ou estouro. O lado sul do quarto tem uma porta que dá para a varanda, e ali sempre tem um pouco de luz passando pela persiana devido às luzes da rua no estacionamento abaixo. Quando acordei, eu virei a minha cabeça em direção à porta e vi o que parecia ser a silhueta de uma pessoa parada, cerca de 30 centímetros na frente dela. Não havia características, mas eu poderia dizer pela silhueta que a figura era masculina, peluda, estava de cócoras e aquilo parecia ter um enorme focinho. A nossa cama fica em frente à porta. Então, a figura estava voltada diretamente para nós, a 7 pés do final da cama. Eu fiquei tão assustada que pulei da cama e acendi a luz de todo o quarto. O meu marido estava confuso
e eu não consegui explicar a ele, até de manhã, o que eu havia visto. Claro, não havia nada lá. O meu coração não parava de bater por cerca de 30 minutos após o incidente. Eu tentei racionalizar o que vi como um sonho que se transformou em realidade, se é que vocês me entendem. Um caso semelhante aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 14 anos. E vi uma figura diretamente ao lado da minha cama, de pé, olhando para baixo. Estava tão perto do abajur da minha cabeceira que eu pensei que os meus olhos haviam me pregado uma peça. Mas na época parecia muito real. Essa figura também desapareceu assim que acendi a luz. A coisa final e mais significativa aconteceu comigo ontem à noite, levando-me a relatar todas essas ocorrências. Eu estava deitada no meu lado da cama, o lado direito, que tem uma mesa de cabeceira e uma lâmpada ao lado dela. Se você estivesse deitado de lado, voltado para fora, estaria diante de uma janela que deixa um pouco de luz entrar, muito parecida com a porta dos fundos. Adormeci por volta das 23h30 e acordei de frente para o lado de fora exatamente 45 minutos depois, pois eu havia verificado o relógio. Não sei por que acordei, mas imediatamente eu notei algo na minha mesa de cabeceira. Era quase do tamanho de um pássaro, e foi isso que o meu cérebro fez parecer. Estava completamente preto e a cerca de 30 centímetros do meu rosto. Aquela coisa era negra, tinha os olhos completamente vermelhos, parecia uma coruja, porém no lugar do seu bico havia uma enorme boca com dentes pontiagudos. Então, eu vi a criatura se mover para a esquerda, e muito parecido com o movimento de um pássaro caminhando, com um pequeno balanço. Eu estava tão assustada que mais uma vez eu pulei da cama e acendi a luz, esperando que houvesse uma criatura na minha mesa de cabeceira. E como vocês podem imaginar, não havia nada quando olhei. Verifiquei todos os cômodos, e nenhum sinal de nada e nenhum ruído. Eu contei ao meu marido o que vi, e ele pensou que poderia ter sido um sonho, e eu vi aquilo voltando à realidade. Mas para mim era tão vívido que eu tinha quase certeza de que havia aquele pássaro gigante e preto, de olhos vermelhos e gigante, ali na mesa da cabeceira. Eu estava tão exausta que nem tive medo de desligar a luz e voltar a dormir. Bem, essa parte é um pouco estranha. Quase instantaneamente depois de desligar a luz, uma memória do meu avô veio à minha mente. Eu podia vê-lo e ouvi-lo tão claramente enquanto estava lá, tentando cair no sono novamente. E o pensamento dele e a sua voz eventualmente me levaram a cair no sono. Ele faleceu há pouco mais de 4 anos, e não havia razão para eu pensar nele, e nem sequer questionar isso até de manhã. Será que foi ele que vi? Um fantasma? Um sonho? Ou outra coisa durante a primeira ocorrência? Às vezes, eu encontro a luz do nosso armário acesa e ouço baques no espaço acima de nosso apartamento. Também escuto uivos na madrugada e farfalhar de uma grande ave do lado de fora da minha janela. Porém, quando eu vou até a janela verificar o que seria aquilo, aquela enorme coisa sai voando e eu só consigo ver a sua silhueta se afastando. Aquela enorme ave tem aproximadamente o tamanho de uma pessoa. Porém, eu não posso contar para ninguém, pois as pessoas acharão que eu estou ficando louca. Pois além de mim, ninguém mais viu isso. Bem,
Com todas essas histórias sendo compartilhadas, eu adoraria ouvir a opinião de vocês sobre elas. Eu não sou do tipo de pessoa que diz que experiências paranormais são falsas, mas também eu tento ser racional e apresentar explicações para o inexplicável. Bem, qualquer pensamento de vocês que estão escutando este relato será bem apreciado por mim. Obrigado, Fael, por ler o meu relato e desejo que todos vocês tenham uma boa noite.